Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um CPD. Um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na palavra do Senhor. Vamos para o capítulo de número 13 do livro de Gênesis, o livro das origens, e nós vamos, como sempre, ler na Nova Versão Internacional. E o texto diz o seguinte: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo a um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló, e nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percoa essa terra, alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Quem disse que na família de crente, na família de cristãos, não existe conflito? Existe conflito, sim. E nós podemos ser os maiores adoradores de Deus, aquelas pessoas realmente piedosas, orando todo dia, lendo a palavra em todos os momentos. Conflitos sempre estarão batendo à nossa porta. Veja o caso de Abrão e Ló. Eles saíram do Egito, retornaram ao lugar onde antes eles haviam armado a barraca e lá eles novamente invocaram o nome do Senhor. Eles foram para o lugar certo, diante da presença do Senhor. Arrumaram as besteiras que haviam feito antes, principalmente Abrão. E estavam novamente restabelecidos no centro da vontade de Deus. E aí você pensa, vai dar tudo certo. Agora que eu sou fiel, agora que eu estou na vontade de Deus, tudo vai se encaixar e Deus, com certeza, vai cumprir bem suave aquilo que Ele planejou e aquilo que Ele prometeu para nós. Mas depois que o texto diz que Abrão invocou ao Senhor, nós temos o relato de uma grave crise familiar. Grave crise familiar que justamente foi ocasionado por abundância de bens. O texto diz que Abrão ficou muito rico, tanto em gado como em prata e ouro. Mas não foi só Abrão, o seu sobrinho Ló também. Como Abrão não tinha filhos, o Ló ele ganha um certo destaque dentro da família de Abrão. E começa a haver uma disputa em relação aos pastos, em relação à própria riqueza, envolvendo Abrão e Ló. Uma disputa tão grande que os pastores de ambos os donos começaram a brigar.
E o texto nos traz uma informação bem interessante, dizendo que nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, dentro daquela terra e dentro daquele contexto, não eram apenas Abrão e Ló disputando por pasto e por espaço. Existiam já os habitantes já normais e naturais daquele contexto, que são os ferezeus e os cananeus. Pouca terra para muito gado. E muito gado de Abrão e de Ló. Briga ao certo. Briga por causa de abundância. Às vezes, a abundância de recursos, de coisas materiais, de fama, pode nos levar a situações realmente difíceis. No caso, um conflito familiar insolúvel, muito grave. Nessa condição, Abrão ele dá um passo em direção a Ló, dizendo o seguinte: olha, não vamos brigar não. Você vai escolher para onde você quer ir. E se você for para um lado, eu irei para o outro. A separação seria o remédio para solucionar aquela crise. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E assim nós deixamos de brigar e nós ficaremos afastados para que não haja mais conflito referente às posses que nós temos. O que Ló ele faz? O versículo de número 10 diz que Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló, ele levou a sério aquele pedido de Abrão e ele começou a olhar para onde ele iria. Lógico que ele escolheu o melhor lugar. O melhor lugar em termos visíveis, daquilo que ele poderia ver em termos de fertilidade, de abundância. Era como se fosse o jardim do Senhor, ou seja, uma terra abençoada como a do Egito. A comparação aqui é muito importante e interessante porque comparar algo ao Egito, a despeito da abundância, a despeito da beleza e a despeito da fertilidade, sempre tem algo relacionado à maldade. Em outras palavras, Ló, ele escolheu, tendo como base os fatores exteriores, sem considerar nem os fatores interiores, no que tange a maldade dos povos que lá habitavam, mas o mais importante, sem se dar conta ou sem se importar com a própria vontade de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, diante de decisões importantes na sua vida, o que você costuma fazer? Você começa a olhar e ver as opções, e ver o que é bonito, ver aquilo que realmente tem um potencial dentro da sua imaginação. Você começa a projetar cenários e você começa a analisar e ver assim, olha, se eu escolher isso, realmente vai dar certo. Mas quantas vezes nós analisamos os fatores que vão além do exterior e, aqui é o mais importante, quantas vezes nós consultamos o Senhor para nós decidirmos qual caminho nós temos que tomar? Qual a opção nós devemos decidir? Consultar ao Senhor. Você considerar a direção que o Senhor está lhe dando. Abrão falou, você escolhe para onde você quiser ir. Se você for para aqui, eu vou para ali. E Ló, ele escolheu aquilo que simplesmente lhe agradou os olhos. E escolheu, embora seja um terreno fértil, mas ele escolheu as regiões de Sodoma e de Gomorra. Sodoma e Gomorra, nós vamos ver nos capítulos subsequentes, eram a materialização da própria maldade, do cenário tão caótico e tão pecaminoso que eles, enfim, foram julgados por uma ação direta de Deus. Ló desconsiderou que lá era uma região longe dos propósitos de Deus, que era uma região com pessoas pecaminosas. Ele só estava ligado e ele só estava interessado naquilo que lhe convinha, aonde era mais fértil, aonde era mais bonito e aonde ele, de acordo com a sua própria opinião, poderia se tornar cada vez mais rico. Talvez foi um olhar de mais ganância, talvez foi um olhar e uma decisão até tempestiva, mas ele foi e escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste,
e assim os dois se separaram. O que é interessante também é que enquanto Ló vai, Abrão fica. E ele fica onde? Ele fica na terra de Canaã, que era justamente o local para onde Deus o havia chamado para ir. Abrão entende que a melhor decisão que ele poderia fazer era estar e permanecer onde Deus quisesse que ele estivesse. Ele já tinha errado de ir para o Egito e causar todo aquele transtorno, e agora que ele volta e invoca o Senhor, ele recobra a consciência que ele deve ficar aonde Deus quer que ele esteja. Os homens de Sodoma eram extremamente pecaminosos, e é para lá que Ló vai, e Ló vai passar por muitos apertos na vida naquela região, e nós vamos ver isso mais adiante. Mas depois que os dois se separam, Deus aparece. Veja que na vida de Abrão, Deus aparece constantemente em momentos de ruptura e de crise. Abrão, ele constantemente se dirige a Deus, erigindo ao Senhor altares, e Deus constantemente vem e reafirma o compromisso que ele fez com Abrão. Isso, meus irmãos, é um ato de graça e de misericórdia. Deus, ele constantemente vai falando conosco, reafirmando o seu compromisso irrevogável, perfeito para cada um de nós. Olha, Abrão, de onde você está? Ou seja, do lugar onde você está, que é o lugar para onde eu te enviei, olha para o norte e sul, olha para o leste e oeste, olha para cima e embaixo, faz uma varredura visual para todos os cantos, conta a areia, conta as estrelas do céu, tal será a sua descendência. Se Ló foi para um lugar aparentemente abundante, fértil, Deus honraria a sua palavra em Abraão, tornando a própria vida de Abrão um símbolo de fertilidade. E é a partir desse ponto que Abrão muda-se para o acampamento em Hebrom, ou seja, ainda dentro da terra prometida, ainda dentro de Canaã. E ele constrói mais uma vez um altar de adoração, um altar dedicado ao Senhor. Por vezes, nós somos convidados a permanecermos no mesmo lugar, o lugar aonde é a vontade de Deus. O lugar que pode parecer, à primeira vista, nem tão bonito, nem tão fértil, nem tão abundante. Mas se Deus está falando para ficar naquele lugar, é melhor ficar, porque é para lá que Abrão foi enviado. Abrão já teve que sair do seu contexto em Ur dos Caldeus. Foi para a terra que Deus o havia indicado. Como o autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 11, pela fé Abrão saiu da sua terra e foi para o lugar que Deus havia decidido sem saber que lugar era esse. E era justamente esse lugar que Abrão deveria permanecer, como prova visível de que ele estava lá, dentro e no centro dos propósitos de Deus. Os nossos olhos, eles nos enganam. E principalmente quando nós temos grandes decisões a tomar, nós somos muito inclinados a escolher aquilo que nos convém, aquilo que é bom para nós, aquilo que nos dá mais alegria, conforto e prazer. Mas o grande desafio do texto e aquilo que o Espírito Santo ele quer ministrar no nosso coração é que em cada momento de grandes decisões e também de pequenos em todo momento, nosso coração seja disciplinado a consultarmos o Senhor, a estarmos firmes na sua palavra de promessa, dentro da sua aliança, porque a abundância de recursos, de riqueza, de prosperidade de Abrão só existiriam dentro do âmbito do compromisso eterno que Deus estabeleceu a partir de Abrão e que percorreria toda a história a atingir-nos hoje também. Decisões, opções, são coisas que pipocam e aparecem dentro da nossa rotina a todo instante. Agora, você está preparado para consultar o Senhor e decidir de acordo com aquilo que Deus acha bom e não somente naquilo que eu acho mais bonito, eu acho mais correto, eu acho o mais certo. Ló
ficou com um lugar bonito, mas na companhia de homens perversos. Abraão permaneceu, embora rodeado também de nações ímpias, mas dentro da proteção, dentro da graça e habitando dentro do âmbito dessa aliança, que é um compromisso irrevogável de Deus, manter a família de Abraão e multiplicar essa família para que por meio dessa família todas as nações da terra pudessem ser abençoadas. Melhor opção é sempre escolher pela opção de obedecer e de estar dentro da vontade de Deus. Que nós possamos sempre optar por esse melhor. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.